Olá, estamos começando mais um DNA e nesse programa de hoje a gente está dando continuidade ao tema empreendedorismo na gestão pública. Com tantas transformações necessárias para o crescimento do nosso país, é muito importante que a gente discuta sobre o nosso próprio posicionamento e a nossa responsabilidade diante dessas mudanças. Para conversar sobre isso, nós estamos recebendo um gaúcho de Bagé. Ele é contabilista e graduado e pós-graduando em gestão pública e também em desenvolvimento territorial pela UERJ. Ele é membro do Conselho da Cidade, representa um núcleo acadêmico do Conselho e também da Câmara Técnica de Mobilidade Urbana. É um dos idealizadores da UAM, União das Associações do Município de Teresópolis, realizando um trabalho voluntário de gestão social com vistas a reorganizar e criar um movimento associativista diferenciado, com viés mais liberal e descentralizado, o que representa, inclusive, uma inovação no nosso Brasil, né? Eu estou recebendo, então, o gestor e consultor público, Carlos Martins. Carlos, obrigada por estar com a gente aqui. Eu que agradeço, uma honra muito grande poder estar aqui no teu programa, que é um programa referência aqui na nossa cidade, e principalmente falar disso que eu gosto, né, que é a gestão pública. Eu digo que eu gosto de três coisas, né? Primeiro o chimarrão, que eu gosto muito de chimarrão, café e falar de gestão pública. Mas falar com viés mais voltado para o técnico e com soluções mais simplificadas. Isso é muito importante, né? A gente está no momento que a gente precisa, né, Carlos, trazer à tona um entendimento mais claro sobre a gestão pública, né, e a participação das pessoas. Eu queria até conversar um pouco com você sobre a tua história, porque eu queria compartilhar essa ênfase que você traz no seu trabalho e na sua visão do associativismo, porque eu tenho a impressão que, de alguma forma, esse trabalho com associativismo, ele de fato fomenta, né, o comprometimento e divide um pouco a nossa responsabilidade com o poder público. Exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece? Eu nasci num lar político. Meu avô era político, né, sempre envolvido com a política, o Brizola, né, não que eu concorde com o Brizola, mas o Brizola, quando ia a Bagé, ele ia na casa do meu avô. Ele conhecia meu avô há muitos anos. E eu sempre vi a política pelos bastidores. Eu nunca tive envolvido com movimento partidário, nunca concorri a nada, mas eu consegui captar muitas mensagens onde eu vivi. Meu primeiro emprego foi numa prefeitura com 16 anos. Eu trabalhava numa prefeitura, 16 anos. Não aprendiz. Aí eram 6 meses e acabou que eu fiquei 3 anos. Eu era o único menor de idade que trabalhava na prefeitura. E ali, eu trabalhava na Secretaria da Fazenda e no setor de compras. Então, eu estava no coração do município. E eu vivenciei várias coisas boas e coisas ruins, como é assim na vida da gente. Então, e eu sempre, que eu fui escoteiro desde pequeno, e eu sempre trabalhei com o movimento social, porque o escotismo é um movimento jovem, né, maior da história da humanidade, e a gente trabalha muito com ações sociais. Conheci a minha esposa há 23 anos, fazendo um trabalho social na nossa cidade. E depois disso eu segui fazendo alguns pequenos movimentos aí. Parei um tempo para estudar para concurso público, estudei durante um bom tempo, fui aprovado em alguns. Um exemplo, eu fui aprovado em 7º lugar na BIM, no final de 2010, início de 2011, só que com aquela troca de governo, entrou a presidente Dilma, ela suspendeu os concursos até 2012. E ocorreu que só chamaram 3 candidatos para a minha área, que foi a área contábil, e eu fiquei a ver navios. E segui estudando. Só que o ano passado, e isso já há um bom tempo, as pessoas falavam para mim: Carlos, cara, por que tu não vai para a tua área, cara? Tu sabe tanto, por que tu não vai? E eu gosto de aprender com as pessoas, convivendo com as pessoas, que eu acho que a aprendizagem, ela se manifesta, a gente aprende convivendo com as pessoas. Tu vai pegando um pouquinho de cada um, e isso é um tipo de sabedoria. E aí eu vim pensando, e acabou que o ano passado eu recebi um convite para ir num outro canal de TV para falar sobre gestão pública. Eu fui, falei, depois eu recebi mais 3 convites para ir no programa, e aí eu comecei a tomar gosto por negócio. E no final do ano, um amigo me ligou perguntando se eu não queria reorganizar as associações de moradores em Teresópolis. E eu, sabendo mais ou menos por alto como é que funcionava, eu
disse, olha, eu não quero. Aí ele disse, cara, eu disse, eu não quero, para mim não dá, porque eu não conheço ninguém, porque eu não era uma pessoa pública, não conheço ninguém, e é um ambiente, assim, bem trabalhoso. Só se tiver outras pessoas para me ajudar. Passou um tempinho, eu sei que foi ele que ligou para minha amiga, a Ana também. Aí a Ana me ligou, Carlos, a gente quer que tu tome a frente das associações de moradores e reorganize porque está tudo parado. Eu, tá. Aí fizemos uma reunião, foi uma confusão lá, eu vi vários relatos, eu quietinho, nem abri a minha boca, né? Aí eu saí da reunião e passou uns dias, eu fui pesquisar sobre o assunto. Aí eu falei para ela, assim, o que tu acha de nós criarmos uma outra entidade com outro viés, diferente de tudo que já existiu em Teresópolis? Criar uma união de associações de moradores com um viés descentralizado, liberal. Ou seja, tu buscar recursos, buscar parcerias com iniciativa privada, ONGs, universidades, e deixar um pouco de lado o poder público municipal. Porque o poder público municipal, ele acaba contaminando esse relacionamento. Porque é um jogo de poder, né? Ele, querendo ou não, ele acaba contaminando. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, e vi que não existia um outro movimento. E foi surgindo a UAN. É um movimento social que vem ganhando espaço, né? A imprensa, eu tenho muito a agradecer aos vários canais que estão abrindo para nós, as pessoas estão acreditando e a coisa está expandindo e já rompeu as barreiras de Teresópolis e do Rio de Janeiro. Então eu acho que a UAN, ela vem para inovar, porque é um movimento novo que surgiu no Brasil, está começando nos estados, que é chamada Paradiplomacia, que é um movimento novo que ninguém sabe, e há umas questões a nível do poder público, há algumas barreiras legais que ninguém sabe como resolver e se pode ou não. Mas no caso de uma entidade privada, que é a UAN, não tem nenhum impedimento legal. É até um benefício, porque o Estado, ele não pode estar com a mão em tudo. O Estado está sobrecarregado. Inclusive há essa discussão aí, né? A gente está vivenciando um momento em que o Estado ele está tentando se reestruturar, né? Entender Exatamente. Qual é o tamanho real que ele pode ter, né? Isso, historicamente foi transferido para o Estado de uma forma muito sobrecarregada, de fato, né? A gente chama na literatura o Leviatã, que é aquele demônio dos mares, né? Isso é literatura, que é a mão grande do Estado, ele está em tudo. Só que o que acontece? O Estado foi se envolvendo com uma grande mãe, se envolvendo, e as demandas também aumentando. Só que acontece que os recursos são escassos. Não há dinheiro. E principalmente por causa da lei, né, a lei da responsabilidade fiscal, que é a lei 101 de 2000. Ela colocou limites para a administração pública. E principalmente é onde tudo acontece nos municípios, porque tudo acontece aqui. Tudo acontece, o município tem aquela proximidade, a gente passa pelos vereadores, né, o Poder Legislativo na rua, a gente conversa, a gente passa pelos prefeitos na rua, a gente não passa pelo governador do estado, pelo presidente da república. Não, é aqui no município, aqui onde tudo acontece. É interessante que você falou, né, sobre a questão do poder, mas de uma certa forma, quanto mais se fortalece os movimentos sociais, mais o Estado, de fato, ele é capaz de gerar de resultado, né? Eu acho que são estruturas mesmo que é a visão, né, do empreendedorismo, do desenvolvimento. Eu queria entender, né, com a sua visão técnica de gestão pública e com essa sua experiência já, né, com a UAN aqui em Teresópolis, que demandas específicas você consegue enumerar existentes em Teresópolis na gestão pública municipal? Na gestão pública municipal. O que eu vejo, depois a gente vai tratar mais especificamente sobre esse assunto, que Teresópolis ela não possui a missão, ninguém conhece, pelo menos eu nunca ouvi falar, da missão de Teresópolis, a visão de Teresópolis e os valores da nossa cidade. Todos nós temos, né, a visão, temos a missão e temos nossos valores. Eu, como gestor público, eu tenho uma missão, né, que é melhorar a qualidade de vida nos municípios. Essa é a minha visão como um consultor de gestão pública. Melhorar, dando consultoria, ajudando, fazendo um movimento com a UAN, que é um movimento de gestão social de maneira voluntária. Eu estou colocando em prática isso. Eu tenho uma visão, ou seja, daqui a um tempo mais eu ver uma população, uma comunidade com uma qualidade de vida melhor. E eu tenho os meus valores, que é a minha ética, que é o meu passado. É o que eu sempre costumo falar.
o meu maior patrimônio é o meu passado. A maior alegria que eu tenho, eu falo para o meu filho, foi quando saiu lá o meu número, porque o concurso da BIM, ele é sigiloso, é o único concurso no Brasil que ele é sob grau de sigilo, não sai o nome da pessoa, nem dos inscritos, nem dos aprovados, é um número. E depois, durante o andar, aquele número muda para permanecer o sigilo. O meu maior orgulho é ter saído lá o meu número, no Diário Oficial da União, como aprovado na investigação social da BIM. Como disse o meu professor, eles viram a gente de cabeça para baixo, sacode para ver se é alguma coisa. Então, esse é o meu valor, é a minha família e é o meu Deus, que é o que direciona todas as coisas. A gente sabe que Teresópolis é uma cidade repleta de potencialidades, né? Potencial extremamente vasto. Quais que você elencaria e que você considera assim que possam ser exemplos para o nosso espectador aqui de inspiração, de esperança? Nós saímos de um programa recentemente em que a gente falou do empreendedorismo, né, na visão do gestor, do executivo, e a gente estava falando acerca da recuperação da autoestima, né? Então é muito importante que a gente valorize essas potencialidades. Na sua perspectiva técnica, o que você enxerga? Eu vejo, para concluir a fala anterior, eu vejo que a gente tem alguns problemas de empregabilidade, o problema de informalismo, Teresópolis é muito informal, e eu vejo que nós temos grandes potencialidades, setor agrícola, o setor de confecção, aliado o setor de confecção aliado ao artesanato, perdão, fugiu aqui, porque a gente é um grande potencial, né? Eu tenho até uma ideia boa aí. O setor educacional, tecnológico. Então, se a gente conseguir reorganizar tudo isso, junto com o turismo, a gente vai crescer. O que eu sempre falo, porque as pessoas falam, a gente precisa trazer indústrias, empresas para Teresópolis. Isso é um grande erro, porque grandes indústrias trazem grandes problemas. A gente vai atrair outras pessoas para cá, essas pessoas vão trabalhar durante um determinado tempo, vão ficar desempregadas e vão gerar problema na nossa cidade. Teresópolis precisa ser preservada, né? Preservada. A gente vai ter um bloco que a gente vai falar um pouquinho sobre vocação. A gente já vai precisar fazer uma primeira parada aqui do nosso bloco. Nós estamos aqui batendo um papo com o gestor público, Carlos Martins. Já a gente volta, continua aí.